Olá, o programa Saúde e Consciência desta semana fala sobre o profissional enfermeiro. Mês de maio é o mês que nós comemoramos o Dia do Enfermeiro, alusivo a essa profissão. E para esse programa e para todo esse mês, nós planejamos falar sobre as várias atuações do profissional enfermeiro. No programa de hoje, eu converso com a enfermeira fiscal do Conselho Regional de Enfermagem, subseção Umuarama, Júlia Takeshita, no primeiro bloco, e no segundo bloco eu converso com o acadêmico de enfermagem, Guilherme. Vamos ouvir o depoimento do acadêmico em relação a por que você quis fazer enfermagem. Para conversar sobre a profissão enfermeiro, sobre a atuação do enfermeiro, suas funções, a importância dele, nós convidamos então a enfermeira fiscal do Conselho, subseção Umuarama, a enfermeira Júlia. Vamos conversar com ela nesse bloco e no outro bloco nós vamos conversar com um calouro que optou por fazer enfermagem, Guilherme. Vamos conversar agora, Júlia, sobre a atuação do profissional enfermeiro, números, né? Quantos enfermeiros o Umuarama hoje tem? Eu lembro que quando eu cheguei em Umuarama, eu vim de fora, em cerca de 1998, eu vi 3 ou 4 enfermeiros no município. Fiquei assim bastante chateada, frustrada e assustada, porque da onde eu vinha era um lugar onde nós tínhamos aí 10, 12 enfermeiros por instituição, dependendo do tamanho, né, dependendo do número de pacientes. E em 2002, acho que foi 2002, depois você me corrige, veio a subseção Umuarama. Você veio junto ou entrou logo em seguida, porque eu recordo de você já há tempo, não muito tempo, né, Júlia, senão vai contar a nossa idade, mas há um certo tempo já no conselho como fiscal. É fato que eu estou falando? Realmente eram só esses enfermeiros? Bom, primeiramente gostaria de agradecer, em nome do presidente do Corém, o convite de estar participando do teu programa. Com muita alegria vim, porque conheço você desde esse tempo realmente, e vim quase nessa data de 98, também assumindo aqui essa região como enfermeira, primeiramente dando aula no SENAC, nos cursos de ensino médio, né, são os profissionais de nível médio, nossos técnicos de enfermagem. E depois ingressei na prefeitura de Umuarama, porque realmente havia uma carência de enfermeiro. Em 2002, assumi o concurso do Corém, e de lá para cá a gente viu que realmente o conselho faz uma diferença na sociedade quando exige o cumprimento da legislação. Nós temos a Lei 7.498, ela define bem que realmente a enfermagem ela deve ser realizada, é uma profissão que contempla uma assistência com 3 profissionais, enfermeiro, técnico e auxiliar. Que tem funções distintas, né? Exatamente. As pessoas costumam pensar que é a mesma função. Exatamente. Eu acho que é uma questão cultural no Brasil, não é, Júlia? No Brasil, nós temos a sociedade que entende que todos que usam branco são enfermeiros. E, na realidade, o enfermeiro é aquele que está na gerência, na direção, no planejamento da assistência de enfermagem. E que não necessariamente usa roupa branca, não é verdade? Exato. Bom, nós temos enfermeiros que, inclusive, se diferenciam de uniforme com a cor, né? Porque precisa, de repente, fazer a sociedade entender que tem um profissional essencial para planejar uma assistência, dirigir um serviço, para chegar numa qualidade de serviço. Sem o enfermeiro, não tem como alcançar a assistência plena, né, que é o cuidado pleno do ser humano no olhar da enfermagem. Então, eu falo que o serviço necessita do profissional técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, que vai executar as tarefas de cuidados. Porém, se não tiver o enfermeiro para planejar essa assistência, nós não vamos alcançar assistência de qualidade na questão da enfermagem, do cuidado ao paciente. Que isso é privativo da enfermagem. E você fala em qualidade, né, Júlia? Uma coisa importante a gente está ressaltando, não basta fazer a graduação, precisa também investir na carreira, né? Essa semana nós tivemos a abertura da nossa especialização em oncologia
e fomos agraciados com a presença de um dos diretores da UPCAM, o senhor Wilson, e ele falou da importância dessa formação, dessa diferenciação no cuidado, né? E falou também nessa questão de quantas vagas vão estar abrindo para trabalhar no hospital, para enfermeiro, e que um dos requisitos, uma das características que serão observadas será essa formação além, né? Dessa especialização dentro da área. E isso é importante quando você fala em qualidade, para que a comunidade tenha essa diferenciação, né? Graduação é uma diferenciação, né? Já é um degrau a mais que o profissional sobe, né? Além das especializações que ele acaba seguindo. Justamente, Maristela, você tocou num ponto que hoje a gente pode falar com mais tranquilidade, na questão do enfermeiro especialista. Então, veja bem, em 2002, quando nós iniciamos a fiscalização, nós não tínhamos praticamente nem enfermeiro em número suficiente, né? Porque a lei diz que onde tem serviço de enfermagem, tem que ter obrigatoriamente um enfermeiro que dirige esse serviço, que planeja essa assistência. E nós tínhamos praticamente, dos 58 municípios que faz parte da nossa jurisdição, praticamente metade não tinha nem sequer enfermeiro. Isso 10 anos atrás, Maristela, né? Então, nós com a fiscalização fomos exigindo enfermeiro em hospitais, obrigatoriamente em todos os turnos. Então, um hospital, por exemplo, mesmo que seja de pequeno porte, tem que ter enfermeiro de dia, de noite e final de semana. E é enfermeiro lá dentro, né? Não é enfermeiro em casa, exatamente, porque telefone. a Lei 7.498 de 86, no artigo 15, ele deixa muito claro que o auxiliar e o técnico somente trabalham com supervisão do enfermeiro. E não é supervisão longe, é ali, né? Nesse sentido, a gente fiscalizou e notificou várias instituições, não teve como, e inclusive nós tivemos até momentos que tivemos que buscar a cooperação do Ministério Público para que a lei se tornasse fato. E hoje nós temos que buscar mais. Por quê? Veja que recentemente nós tivemos um escândalo nacional sobre as UTIs, né? E hoje posso te falar que a gente tem cobrado isso das instituições também, que nas UTIs tenha um enfermeiro especialista para coordenar e planejar a assistência de enfermagem, porque há um atendimento diferenciado, é um atendimento de maior risco, precisa de um enfermeiro especialista. Então já tá, é uma novidade, né? Porque eu desconhecia, até bacana estar passando isso para nós. Então já está sendo trabalhado essa situação. Isso Exatamente. É para o Estado, é na região, vocês estão trabalhando... Nós temos uma resolução da Anvisa, né? E nossa lei, nós não temos resoluções do Conselho Federal que obriga a ter um enfermeiro especialista, mas a gente fundamenta essa cobrança na RDC do Ministério da Saúde, né? Que preconiza que numa UTI tem que ter um enfermeiro coordenador com especialização em ou intensivo ou urgência e emergência. Nossa, isso é ótimo, né? Isso porque melhora muito a qualidade. Exatamente. Né? É um enfermeiro preparado para um serviço específico, que é o atendimento intensivo, né? Júlia, me diga uma coisa. Nós tínhamos 4 enfermeiros aí há uma década e meia atrás, mais ou menos. Hoje, mais ou menos, não precisa ser exato, mais ou menos. Quantos enfermeiros nós temos em Umuarama? Em Umuarama, enfermeiro ativo no Corém, ou seja, que está com o seu Corém ativo, residindo em Umuarama, uma média de quase 200, eu acredito, né? Porque eu tenho um dado de 2010, tínhamos 155 enfermeiros residindo em Umuarama com o Corém ativo, ou seja, os que não estão na área são muito mais. Então, enfermeiros que já se graduaram, mas que não estão atuando, não está incluso nesse dado.
Nossa, mas melhorou muito, né? Porque às vezes a pessoa, principalmente aquele que está fazendo faculdade, fala assim, nossa, tudo isso de enfermeiro, então vou parar por aqui. Não, é bem pelo contrário, né? Eu vejo assim, eu costumo conversar com os alunos, ficam os melhores, né? Então agora o mercado, e quem ganha com isso é você, o usuário, né? Porque quanto maior o número de profissionais, mais ele se preocupa em qualificar, mais seletivo fica o mercado. E aquele que está usando o serviço desse prestador torna-se mais seguro na sua assistência, na sua qualidade, não é verdade? Com certeza, Maristela. E nós precisamos sempre mais enfermeiros capacitados, né, com autonomia, com uma personalidade de gerenciamento para poder planejar uma assistência sem risco, né, sem danos para a sociedade. Exato. E você falou um assunto muito polêmico, né, Júlia? Porque a gente vê na mídia acidentes, omissão, negligência de atendimento. E eu fui num evento um ano retrasado, do Corém, inclusive, e escutei um depoimento de uma palestrante que fiquei estarrecida na hora que não sabia, né? A gente, às vezes, a primeira atitude é condenar. Lógico, né? Fica revoltado, a família fica revoltada, todo o direito, sem dúvida nenhuma. Mas nós que somos de entidades de classe, de órgãos fiscalizadores, de gestores, formação, que é o meu caso, a gente precisa tomar uma outra preocupação, fazer uma outra pergunta. Então, como aconteceu isso? Né? Quer dizer, esse acidente, você até falou em relação à UTI, essa negligência é decorrente do quê? De sobrecarga de trabalho, né? De dupla jornada. Aí tem alguém que fala assim, poxa, mas está na dupla jornada porque quer. Não é verdade, né? Está na dupla jornada por necessidade financeira. Ninguém gosta de trabalhar 24 horas no dia. Né? Eu lembro que, não sei se você já trabalhou em hospital, mas houve uma época da minha vida que eu acho que eu não estava assim muito madura ainda, e eu trabalhava 12 horas noturno num hospital, isso em Curitiba muitos anos atrás, e depois fazia 8 horas em outro. Logicamente que eu consegui fazer isso só 6 meses, porque ficava extremamente estressada, extremamente cansada, pensava em relação à situação financeira, mas comecei a pensar na questão de qualidade de vida minha e de quem estava sendo atendido por mim, né? E aí foi preciso fazer uma opção. Mas é importante a gente pensar nessa questão, quer dizer, houve um erro, por que errou? Né? Todo o sistema está envolvido nessa situação. E eu lembro dessa palestrante e me chocou bastante, porque ela me relatou um caso que aconteceu alguns anos atrás, não é um caso recente, de uma auxiliar de enfermagem, alguém da equipe de enfermagem que trocou a medicação e o paciente, resumindo, o paciente foi a óbito. Essa menina, cerca de um mês ou uma semana, não sei, um tempo depois que isso ocorreu, não suportou a violência que estava sofrendo e se suicidou. Nossa, fiquei estarrecida com isso, Júlia, porque é muito importante. Foi chocante. Eu acho que nós não estamos numa posição de julgamento, nós estamos numa posição hoje de melhorar a assistência. Então, essa questão que você coloca, há 10 anos atrás, mais ou menos, sem subseção do Corém, nós tínhamos 4 enfermeiros. Hoje nós temos mais de 100 atuando. Isso é importante, porque isso é qualidade, isso é ter assistência verdadeira, não é? Maristela, você tocou numa preocupação nossa, inclusive, porque recentemente eu encontrei uma jornada de 24 horas para uma enfermeira de hospital. 24 por 48 horas. Isso é chocante. Nossa, não tem como, né, Júlia? Não tem como. Por que isso? Porque os gestores não querem contratar mais. E nós corremos o risco. Corremos o risco. Não existe. Nós estamos já numa luta de projeto de lei federal para 30 horas. E quando eu me deparei com uma jornada de 24 horas, realmente falei, escuta, mas vocês querem o quê? Não Profissionais trabalhando com qualidade ou vocês querem um faz de conta? É complicado. Nós temos que lutar para que isso mude. Nós já estamos aí há 10 anos fiscalizando e nos deparamos com situações que realmente você não acredita, né?
Chocante. Júlia, gostaria de conversar muito mais com você, mas nosso programa está acabando o tempo. Eu vou encerrar a nossa entrevista e você vai voltar a um outro programa para falar muito mais, inclusive sobre 30 horas na enfermagem. Eu agradeço. Eu converso agora com o calouro de enfermagem, acadêmico de enfermagem do primeiro ano, Guilherme Mazorano, e ele veio nos contar aqui o que o fez optar por essa carreira, como ele está vendo o curso de enfermagem e o que ele tem desenvolvido aí nesses poucos 4 meses, Guilherme, 5 meses? Isso, isso. Guilherme, vamos lá. Como foi essa história de você parar na graduação de enfermagem? Então, entrei na coordenação para trabalhar de enfermagem, já tinha feito técnico, daí foi quando ali na ativa, vendo como era ser um enfermeiro, que não ficava só dentro de um hospital todo de branco e vendo que poderia dar aula, trabalhar em outros lugares, foi quando eu optei desistir do curso de Direito que eu estava cursando para continuar no curso de enfermagem. Você veio trabalhar num setor administrativo, na coordenação como administrativo. Correto. E nessa época você fazia Direito. Fazia Direito. E aí se encantou? Me encantei vendo as orientações, vendo alunos, vendo como era a enfermagem, não dentro de um hospital, área hospitalar, e sim vendo em outros... Lembrando que você não deixou o Direito por causa de desencanto, e sim porque se viu numa outra profissão. Isso. Porque Direito, né, o advogado é uma profissão tão bonita quanto ser enfermeiro, não é verdade? Isso. E aí antes você achava que enfermeiro trabalhava só em hospital? Somente em hospital, uma área hospitalar, tudo de branco, e eu não ia sair daquela, dentro de um hospital. E daí foi quando eu optei, eu fiz o técnico, e eu falei, não, eu não quero trabalhar como técnico porque eu vou ficar dentro de um hospital. Eu só via isso. Quando eu me formei como técnico, eu falei, não, eu vou viver dentro de um hospital, não é o que eu quero, então eu não vou fazer enfermagem. Optei fazer o Direito. Daí fui fazer Direito, comecei cursando e trabalhando na secretaria de enfermagem, daí foi quando eu optei em mudar o curso. Você fez o técnico em Curitiba? Fez aqui? Parece que você veio... Fiz aqui o técnico e fui para lá fazer medicina. Ah, e daí também não se encantou e voltou? Não se encantei e voltei. Cursei 6 meses de medicina lá e voltei. E aí aqui você está se realizando no curso agora? Como é estar fazendo o curso? Suas expectativas estão sendo atendidas? O que você fala do curso agora? Sim, hoje eu me encontrei, não na área hospitalar, então hoje eu vejo que eu posso terminar, me graduar daqui 4 anos e entrar para dar aula. Posso trabalhar na saúde pública, que hoje sou estagiário do Centro de Saúde Escola, me deram uma oportunidade para estar estagiando, me ajuda muito, que eu estou aprendendo a vivenciar a saúde pública. Guilherme, esse teu estágio lá no Centro de Saúde Escola é um estágio remunerado. Correto. Né? É pelo CIUNEM. Isso. Você fala assim nessa questão da prática, lógico, a prática fora de sala de aula, essa vivência é muito bacana, complementa bastante aquilo que se fala em sala. Mas a questão financeira ajuda também, não ajuda? Ajuda bastante. Já dá pra gente estar pagando xerox, pagando a faculdade, ajudando bastante. E mais a prática que eu estou ali no dia a dia. E você faz, como estagiário remunerado, você pode fazer quantas horas de jornada? Eu faço 6 horas. Que é autorizado, né? Isso. Que é permitido. E na semana de provas, vocês daí têm uma liberação ou trabalha normal? Se eu estiver indo muito mal nas matérias, mas como daí, se caso não precisa, eu não tenho esse horário para sair, porque daí eu não tenho precisão. Mas senão eu posso estar saindo sim, 2 a 3 horas antes do meu horário. E daí essa oportunidade de você estar lá no Centro de Saúde Escola, o que te acrescenta para a graduação? Bastante coisa, que hoje é também um foco muito grande, a saúde pública. Hoje eu estando lá, eu estou vivenciando tudo, assim, na área da enfermagem, o cuidado, a saúde pública, e é o que eu também pretendo mais para frente, quem sabe. Você terminando aí, eu sei que é muito cedo, e tem aí mais uns 4 anos pela frente, né, contando mais esses 5, mas você pretende aí, depois de formado, fazer o quê? Dar aula? Dar aula. E para isso? Para isso eu pretendo terminar, fazer pós, daí depois, quem sabe, mestrado, dar aula ou a saúde pública. Você estava conversando comigo um pouco antes da gente estar gravando, que você gosta muito dessa área de renal, né? Isso. Que você trabalhou em um instituto aqui em Umuarama e gostou muito desse convívio. Me fale um pouquinho sobre isso. Então, eu trabalhei 6 meses
dentro do Instituto, e foi onde eu me encantei também. E é o que eu penso hoje, assim, fora a saúde pública, é uma das situações também bem precárias, que precisa de um auxílio, precisa de uma pessoa que faça a diferença. Até portanto, a enfermagem para mim é aquele assim, não vou viver ali dentro daquele mundo todo de branco, bonitinho, arrumado. Não, eu quero entrar para fazer a diferença, não para ser mais um graduado, sim para entrar, ter escolha, ter atitude, trabalhar, ajudar o próximo. Guilherme, o que mudou na sua vida? Assim, primeiro eu quero saber o seu dia a dia, né? Porque o que a gente observa do acadêmico quando ele está, principalmente no primeiro ano, que ele tem muita dificuldade na sistemática das aulas, na forma como a gente orienta, pesquisa, porque antes não era nada disso, né? Então, assim, o que mudou, né? Antes você acordava 10 horas da manhã, ficava lá em casa, depois ia para a escola, e hoje como é que é? O que mudou? Mudou muita coisa. Antes eu via o mundo da faculdade um mundo de festa. Nossa, eu sou louco para terminar o ensino médio, para entrar na faculdade, porque vai ser festa de segunda a segunda e vai ser aquilo. Daí hoje não. Quando eu entrei, eu já comecei com, como se pode dizer, com o bonde andando. Então eu falei, nossa, peguei muita coisa, muito trabalho. E para conseguir pegar os perdidos, tive que fazer vários trabalhos, estudar. Hoje não tenho tempo. Acordo de manhã, vou pro trabalho, eu entro às 7h30, retorno nos horários vagos. Tem que estudar e à noite para a faculdade. E estudar. Então, assim, hoje mudou muita coisa. Eu já não tenho tempo que eu tinha antes para ficar pensando em coisas fúteis, passeando, saindo. Hoje não. Hoje já é mais um momento estudar, terminar, ter foco. Guilherme, além dessa mudança na sua vida, na sua rotina, né, e que eu vejo que essa mudança é uma mudança bastante positiva, a forma de estudar, a forma de aprender, muda muito do ensino médio para a graduação? Porque a gente vê uma dificuldade muito grande nessa questão de leitura, de busca de livros. São mundos muito diferentes? São poucos, porque a graduação te exige mais do que o ensino médio. Não que o ensino médio não te exija, mas uma faculdade te exige muito mais, porque você vai ser um profissional. Ali você terminou o ensino médio, então você não precisa, tem gente que fica tranquilo, né? Não quer fazer uma graduação. Agora, para quem quer, se torna outro mundo. Você tem que ler mais, você tem que buscar mais, você tem que ter mais orientação, você tem que correr mais atrás, dissertação, essas coisas. Bastante. Antes de você entrar aqui nessa instituição, na Unipar, você fez algum programa desses que nós disponibilizamos, como visita, profissional por um dia, Unipar e Fatias? Você já tinha ouvido falar, a Unipar já tinha ido na sua escola? Sim, eu vim quando teve a Unipar aberta, para você fazer escolhas de curso, daí eu olhei enfermagem, daí olhei outros cursos, olhei área de direito também, daí fiquei em dúvida. Nós temos alguns programas que são programas institucionais pelo PROV, que são elaborados para você que não conhece a universidade. Então, um dos programas que o Guilherme está falando aqui é a visita, né, a Unipar aberta. Uma vez ao ano, a universidade abre as suas portas a todos os estudantes das escolas públicas e privadas do município e da região, aqueles que os seus diretores, os seus gestores e até mesmo o próprio aluno têm interesse em conhecer as profissões. Então, todos os cursos montam espaços que dão uma performance, um resumo do que você vai vivenciar nos seus 4 ou 5 anos, ou até mesmo 3 anos de universidade. Então, esse Unipar Aberto é um dos programas. Nós temos um outro programa que é profissional por um dia. E esse você não depende da instituição que você estuda para vir conhecer. Você pode entrar em contato com a universidade e agendar uma visita. Você vai passar aí uma manhã, ou uma tarde, ou uma aula à noite, para verificar se realmente é esse a sua área de atuação. Porque às vezes o que me encanta na medicina não me encanta no direito, e o que me encanta no direito não me encanta na enfermagem. Não é verdade? Isso. E essa realização profissional é importantíssima. Se você que está aí se preparando para o ano que vem ingressar a uma universidade, comece a pensar nisso. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas é tão cedo, nós estamos aí no mês de maio. Escolher o que você vai ser nos seus próximos 20, 30, 40 anos é algo que demanda tempo, né? E que você precisa ter certeza de que é isso mesmo que você quer.
Então, Unipar em Fatias, Profissional por um Dia, Unipar Aberta. Unipar em Fatias é um programa onde nós vamos nas escolas, o prove agenda e faz toda essa gestão, e nós vamos aí nas empresas, nas escolas, mostrar o que algumas profissões fazem. É assim que funciona? Isso. Você já está fazendo parte de projetos, não está? Sim. Que projeto que você está? Eu faço parte do programa de DST e faço parte do PAI. Então, são 2 projetos de extensão, Isso. né, que já leva à comunidade orientação, informação e até mesmo assistência dentro da nossa formação. Isso. Guilherme, obrigada por você ter vindo. Obrigado. Bacana a sua fala aí de estar mostrando que às vezes a gente pensa que quer uma determinada profissão, mas na realidade se identifica em outra. Sim. Né? E contando aí para quem está nos ouvindo do quanto muda a vida e que entrar na universidade não é festa, é estudar. Sim, muito. Eu conversei hoje no programa Saúde e Consciência com a enfermeira Júlia, fiscal da subseção Corém Umuarama, e também conversei com o acadêmico de enfermagem Guilherme. Falamos sobre atuar como enfermeiro e falamos também como muda a sua vida quando você resolve fazer uma graduação. Nós ficamos por aqui e eu espero você na próxima semana. Até lá!